Até onde Endrick pode chegar com a camisa do Real Madrid? Saiu o primeiro gol dele. E nós vamos falar desse gol e da entrevista do Endrick depois do jogo. Porque o Endrick fala de família, da noiva, críticas que sobraram para todo mundo. A gente tem que falar do quanto se passou do ponto e talvez ainda se passe do ponto na crítica ao Endrick. O que é crítica merecida, justa e o que não é. E também vamos falar do extraordinário Fortaleza, líder do Campeonato Brasileiro. Trabalho sério de gente séria, dá resultado. Like no vídeo, se inscreva, ativa o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui. Ó, o recado hoje é muito rápido. Nessa semana tem mais uma live, uma aula aberta da Paola Colaro sobre o mercado digital, onde ela, nos últimos 13 meses, faturou acima dos 100 mil. E é uma live onde ela vai te explicar, te apresentar as possibilidades desse mercado para você que está precisando nesse momento. Eu quero aprender, Jorge, vou ouvir o que a Paola tem a dizer. Então entra no grupo que a gente deixou, na descrição do vídeo e também no comentário fixado, e lá a gente passa os detalhes da live, tá? A gente dá um alerta, te dá as informações, vai te lembrando durante esses dias, tá bom? Entra no grupo, o resto é com a gente. Bom, primeiro assunto, Endrick. Ninguém pode negar que esse garoto é estrela. Você pode não achar ele craque. Eu acho que ele tem potencial para virar craque, para evoluir ao patamar de um craque. Acho mesmo, de verdade. Você pode, por alguma questão clubística, ou até mesmo pessoal, não gostar da figura do Endrick. Agora, estrela ele tem. Ele entra em Wembley uns minutinhos com a seleção, gol, pum, primeira vez vestindo a camisa da seleção principal. Ele entra no Bernabéu com a seleção, gol. Amistoso, ele chega antes da Copa América, entra uns minutinhos, pum, gol. Então, primeiros minutos dele no Real Madrid, gol. Impressionante. Tem algo especial aí, né? Não sei se isso vai se manter ao longo da carreira, aí é uma questão que depende de vários fatores, principalmente do próprio Endrick, do nível de foco, do nível de profissionalismo, do quanto ele vai respeitar a própria carreira, respeitar os próprios limites, os limites do corpo, os limites das suas emoções, tudo isso, depende muito dele. Mas uma coisa a gente olha e fala, a trajetória até aqui é a de um cara especial, de um cara tão jovem que faz a diferença num título brasileiro, né? De um cara que já chega na Espanha com títulos no plural e impactando. Impactou no título brasileiro do ano passado, foi decisivo. Impactou no título paulista desse ano, foi decisivo, inclusive na própria final. Então tem algo aí especial que precisa ser desabrochado, que precisa ser melhor desenvolvido, e o Real Madrid já se provou, vide Vinícius Júnior, vide Rodrigo e outros exemplos, um lugar perfeito para este desenvolvimento. Então o Endrick está em boas mãos, tem uma comissão técnica muito cascuda, experiente e que tem facilidade de lidar com jovens, como é o Carlo Ancelotti. Eu acho, por exemplo, que o Vitor Roque deu um azar de cair nas mãos de um treinador que não teve a mesma habilidade que o Ancelotti sempre teve com meninos brasileiros e tal. Acho que o Xavi não tem muita simpatia e ele talvez saiba lá os motivos, pode ser uma questão de perfil de trabalho mesmo, enfim, espero que seja só isso, né? Estou trabalhando com a melhor das hipóteses, então ele tá com um cara que sabe lidar com os garotos, sabe fazer a gestão do grupo, vai fazer essa gestão de maneira muito competente. Ontem ele olhou, cara, o cenário onde o Endrick entrou ontem era exatamente o que eu na minha cabeça desenhava e até dizia aqui nos vídeos. Eu falava, gente, o Endrick vai ter os minutos dele, né? Vai pegar um jogo assim resolvido, um 2-0, um 3-0, faltando 15, 10 minutos, garoto, vai jogar. E foi isso ontem, 2-0, 41 do segundo tempo, tira o Mbappé, o moleque entra, e assim, é pouco tempo, gente, para marcar um gol. O Endrick precisa de poucos minutos para marcar os seus gols, principalmente em estreias, é algo muito especial. O Endrick vai fazer parte dessa rotação. Eu não acho que o Endrick é o cara que vai esquentar o banco. O que é o esquentar o banco? É o cara que não entra, o cara que não serve, é o cara que não é aproveitado. Eu acho que ele será, assim como aconteceu ontem, e é claro que esse gol, ele dá mais confiança para a comissão técnica usá-lo por mais tempo, é óbvio, ele muda a percepção do vestiário, né? Os caras cascudo, campeão de Champions, pô, o moleque é bom, é diferente, ajuda. Aliás, todo mundo zoando, né? Os próprios companheiros de Real Madrid, aí Bob, não sei o que, boa Bob, com a brincadeira lá do Bob Charlton. Que é uma coisa que pegou, mas se o Endrick for inteligente, eu acho que ele é o suficiente para converter essa zoeira em algo positivo, até que ajude a integrá-lo ao vestiário, vai ser perfeito, vai ser quebrar um pouquinho o gelo da chegada, show. Eu acho que o Endrick, nesse momento,
depois da última grande repercussão, aquela coisa do Bellingham, Neymar e outros nomes, eu acho que o Endrick está cumprindo ali a cartilha que eu imaginava ser a melhor para ele naquele momento. Sai um pouquinho da superexposição, sai um pouquinho das entrevistas, dos cortes, desse foco, desse olho, desse furacão aí, segura um pouquinho, joga bola, faz o seu, treina, joga, aproveita os minutos, não entrou, beleza, não reclama, tá ali festejando com os companheiros as vitórias, comemorando e agarra as oportunidades. É pela bola, claro que hoje o jogador precisa de mídia, precisa aparecer, precisa se expor, as marcas olham isso, e o jogador precisa também de contratos midiáticos que vão além do salário que o clube paga, porque tem que aproveitar, é ganhar dinheiro, tá certo, não tem nada de errado nisso. E aparecer faz parte desse processo, mas é preciso ser criterioso, sabe? Quando aparecer, onde aparecer e com que temática. Qual é o momento e a pauta interessantes para aparecer. E eu acho que o Endrick vai encontrar isso, eu acho que o próprio staff do Endrick vai encontrar isso. É um início de carreira, é tudo muito novo para o Endrick, normal que ele dê uma estrupicada. O que não é normal é que esse tipo de crítica, por exemplo, eu fiz uma crítica aqui, eu fiz um vídeo duro, eu acho, até pela simpatia que eu tenho ao Endrick, eu considerei um vídeo duro e eu achei necessário fazer sobre essas declarações e essa superexposição. O que não pode, o que não é normal é isso resvalar na família. É isso resvalar na noiva do Endrick. Ele falou sobre isso ontem, depois do jogo. Ele falou, fizeram crítica aí, sobrou para minha noiva, criticaram até minha noiva, minha família. Isso está errado. Isso está errado. Aliás, ontem tem um vídeo da tribuna do Bernabéu que parece que é a noiva do Endrick se abraçando com a mãe do Endrick. E antes do Endrick sair do Brasil, surgiu aquela polêmica com a família. Ela postou uma foto e cortou a mãe do Endrick. A mãe não estaria desaprovando o relacionamento, não gostando da ida dela para Madrid com o Endrick. E aí virou uma lavação de roupa suja, né? Baita lavagem de roupa suja pública. E as pessoas dando opiniões. O Endrick tem que namorar com a fulana, tem que encerrar, tem que namorar com essa e não com essa, tem que ficar solteiro e não noivar agora, porque é interesse, é isso, é aquilo. Galera, vamos devagar, vamos devagar. A gente não tem elementos para avaliar isso. A gente não está dentro do relacionamento, a gente não conhece a moça, a gente não conhece a mãe do Endrick, a gente não conhece como é a estrutura familiar, como é essa composição, como é o equilíbrio de forças ali na família, as relações. Para com isso, gente. Sabe qual é o problema? É que hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas que não tem muito a ver com o Endrick, mas olha só, a gente que posta em rede social hoje tem um alcance, você que está aí do outro lado e que não tem um canal como o meu, ou que não trabalha numa empresa de comunicação como eu, que é a TNT Sports, você muitas vezes com um post no X, no antigo Twitter, você tem um alcance maior até do que o meu, dependendo da viralização daquilo. Então você que está aí do outro lado precisa ter cuidado, não eu apenas, que sou uma figura exposta, que posto vídeo todo dia e tal, você também, porque o teu post fura bolhas muitas vezes, e chega no cara, e impacta no mental do cara e até na vida pessoal do cara. As pessoas precisam ser mais responsáveis quando postam alguma coisa em rede social. Vou dar um exemplo, saindo muito da bola. Ontem, por exemplo, a Preta Gil gravou um vídeo comovente, claro, sobre a doença dela, sobre o câncer, que voltou com metástases, enfim, voltou, parece, pelo relato dela, mais agressivo. E hoje eu vi um post de uma menina no Twitter, eu não sei se ela é adulta, se ela é adolescente, enfim, não sei, não tem nenhuma formação em medicina, ao que parece, até pela linguagem do vídeo, pelos termos que utiliza e pela conclusão que chegou, que ela postou assim, e viralizou pra caramba, e numa dessa Preta Gil já leu. Aí ela diz assim, tem que parar de vender, os médicos do Brasil precisam parar de vender essa indústria da cura, e deveriam dizer a verdade para a Preta Gil, que ela precisa ter cuidados paliativos, tipo assim, estão enganando a Preta Gil, não tem mais jeito. Deixa eu dar um exemplo do que eu passei há 3 anos. Em 2021, as pessoas precisam saber do que falam. Esse é o problema. Hoje todo mundo quer dar opinião, mas você tem direito a ter uma opinião. Só que você precisa ter embasamento para emitir a sua opinião. Não dá para emitir opinião com a bunda. Eu, em 2021, fui diagnosticado com câncer de tireoide. Meus inscritos mais antigos sabem disso. Quem me acompanha há mais tempo vivenciou todo esse processo. Eu ainda não tinha um canal no YouTube, mas em outras redes eu mostrava tudo o que acontecia. E passei por um tratamento, descobri,
E no intervalo de 28 dias eu fiz, entre a descoberta e a cirurgia, né? Eu fiz todos os exames, todo o processo, acelerei o máximo que pude, operei, tirei o problema da frente e toquei, né? Aí eu fiz a cirurgia, recuperei depois de 28 dias eu fiz a cirurgia. Depois de um mês de operado, eu fiz o tratamento complementar, que foi a iodoterapia. Não é químio, não é radioterapia, porque o câncer de tireoide não tem esse nível de agressividade, mas é o iodo radioativo, um comprimido que você toma, fica 24 horas no hospital, fazendo xixi para eliminar a radiação do corpo. Essa radiação, quando entra através do comprimido, vai matando os restos tireoidianos, cancerígenos e tal, e a vida seguiu. E ao final desse processo, feita a cirurgia, feita a biópsia que comprovou qual era o tipo do tumor, feita a iodoterapia, feitos os tratamentos e os exames pós-operatórios, o diagnóstico do meu doutor, do meu médico, Roberto Elias Vilela Miguel, uma das maiores autoridades do Brasil em cirurgia de cabeça e pescoço, foi: você está curado. É isso. E você vai acompanhar nos próximos anos esse risco de recidiva, dele retornar. Como que você vai acompanhar? Nos primeiros anos, você vai fazendo exames de sangue e ultrassonografia a cada 3 meses. Depois, essa periodicidade aumenta para 6 meses. Depois, pode fazer uma vez por ano. Vai acompanhando, mas você está curado neste momento. O termo não está incorreto. Ora, se um oncologista, se alguém especialista no assunto te dá esse parecer, quem é você para dizer, não, é uma indústria da cura? Não é. É um fato. Você pega uma gripe, nossa, que tem uma gravidade muito menor que um tumor, né? Não estou comparando doenças. Você pegou, tratou, você está curado. Daqui a uma semana, daqui a um mês, você pegou de novo, você teve contato com o vírus de novo, você não se cuidou, não lavou as mãos, você pegou outro, e aí você vai se curar de novo. Então, assim, é um exemplo pequeno, talvez, não sei se vai fazer sentido na cabeça de vocês, ou se vocês vão achar uma grande viagem, mas de como algumas opiniões em rede social afetam a cabeça das pessoas e viram verdades absolutas e iniciam debates completamente vazios, completamente infrutíferos, sem sentido, sem noção. Então muita coisa foi dita sobre o Hendrick, verdadeira. Pô, o Hendrick tá passando do ponto das declarações, não tá transmitindo autenticidade, pô, tá um negócio meio, precisa equilibrar um pouquinho o discurso, ok. Agora, muita coisa que se diz é desrespeitoso. O noivado do Hendrick diz respeito a ele. A relação da mãe com o Hendrick diz respeito a ele, a noiva, a mãe, ao pai, não a gente. Nós não temos nada a ver com isso. Esse é o ponto. Então, se o Hendrick conseguir se blindar disso, vai ser... Por isso que eu digo, jogador precisa filtrar o que consome em rede social. Assessores precisam filtrar. Não é para ver tudo, porque faz mal, porque muitas vezes é tóxico. Infelizmente, tem uma parcela do público, e agora então que rede social monetiza os posts também, né, do Twitter, por exemplo, então quanto mais polêmica vazia o cara criar, mais ele monetiza. Aí, quanto mais barbaridade ele falar, mais alcance vai ter o post, mais dinheiro vai ganhar. Aí virou essa loucura, virou esse vale tudo aí. Por isso que o cara tem que filtrar. Tomara que o Hendrick encontre esse caminho. No campo, ele tem tudo para se tornar um jogador muito grande. E ele precisa trabalhar muito no campo e aparar essas pontas ao redor, o fora de campo, que hoje também é muito importante, cada vez mais importante na cabeça de qualquer jogador, qualquer profissional, até na minha área também, tá? Fortaleza, para fechar o vídeo. Eu fico feliz, cara. Eu fico feliz. Eu vivi muito do inferno que esse clube passou na Série C do Campeonato Brasileiro. Foram 7 anos terríveis, tenebrosos, de muita dor. Tem uma imagem que não sai da minha cabeça, que é um momento que não sai da minha cabeça, né? Quando o time não conseguiu aquele acesso contra o Brasil de Pelotas, e acho que foi 2015, se eu não estou errando no ano, eu estava no Castelão. E assim que acabou o jogo, eu tive que sair rápido do Castelão, porque eu tinha um voo para Belém para narrar o acesso do Remo no dia seguinte, na série D para C. Então eu não tinha muito tempo para ficar no estádio, o pós-jogo foi curto, então a gente saiu. O jogo acabou 0-0, o Fortaleza precisava de um gol para subir, a bola não entrou de jeito nenhum. E aí eu lembro que eu saí da cabine poucos minutos depois do jogo. E aí, quando eu saio da cabine e desço o elevador e chego ali perto do hall, perto do vestiário e tal, assim, foi o maior clima de velório que eu já presenciei no estádio na vida. Da gente sentir dor, da gente ver as pessoas chorando, da gente ver o chamusca aos prantos, da gente falar, meu Deus do céu, era muito dolorido.
Era muito duro ver o clube passar por aquele processo. Uma torcida carregando, uma torcida confiando, lotando, fazendo uma das festas mais bonitas do Brasil. E a gente chegava num temor assim, meu Deus, não vai acabar nunca isso. Assim, esse clube não vai sair desse pesadelo nunca. Não só ele saiu desse pesadelo, como ele se transformou em uma potência mesmo. Eu coloco assim, porque ele não tem o mesmo orçamento do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo agora, do Atlético Mineiro, do São Paulo. Ele não tem na grana, na receita, na arrecadação ou no investimento de um dono. Ele não tem esses valores no seu fluxo de caixa, ele não tem. Mas ele tem um trabalho tão bem feito, de gente tão séria, tão profissional, tão honesta com o clube. E ser honesto com o clube não é só o não desviar recursos do clube, é ser inteligente para manejar esses recursos, para não comprometer o futuro do clube, para não dar um passo maior do que a perna, para não ameaçar a existência do clube daqui a alguns anos. É exatamente o roteiro cumprido por Marcelo Paz e seus pares, por Juan Pablo Vojvoda e seu elenco. É uma gente muito séria. Eu vi de perto, eu conheci várias dessas pessoas, eu cheguei a entrevistar algumas dessas pessoas, eu vivi esse ambiente, eu cobri esse ambiente e eu vejo, primeiro que, olha há quanto tempo está Marcelo Paz no Fortaleza, há quanto tempo está Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Eu me lembro que ali eu fiz a entrevista em 2021 com o Marcelo Paz, explicando os motivos da chegada do Juan Pablo Vojvoda. Olha quanto tempo esse trabalho está aí. E olha que não é perfeito, não é perfeito. Teve eliminações no caminho, teve uma perda de um título de Sul-Americana traumática, perdeu o estadual esse ano para o seu maior rival, tomou 5 do Cuiabá esse ano, passou por momentos de instabilidade, de turbulência, mas é um clube que sabe onde quer chegar, sabe o que quer fazer. E sabe que o processo para chegar à liderança do Campeonato Brasileiro de 2024, como chegou agora, e com um jogo a menos ainda por cima, ele não é da noite para o dia. Quando o Fortaleza sobe em 17... ninguém imaginava que, em 2020 esse time já está liderando a Série A, já está sendo campeão de alguma coisa. Não é assim. Ainda mais quando você tem menos grana, você está num centro distante de onde está o dinheiro do país. Você está no Ceará, você não está no centro econômico, que é São Paulo. Você não está no centro midiático, que é São Paulo, e também um pouco o Rio de Janeiro. Não está, não está. As condições são muito mais difíceis para isso, o mercado é muito menor. Então o trabalho vai ter que ser mais duro e de uma duração maior. E o Fortaleza apostou nisso. E o Fortaleza, nós vamos crescer com as nossas ideias, com o nosso dinheiro, sem loucuras, com o planejamento, vivendo as dores, dos erros, dos acertos, das vitórias, das derrotas, mas a gente vai até o final com aquilo que acredita. E aí 2024 vai começando a trazer frutos mais robustos disso. São 10 jogos de invencibilidade, uma liderança incontestável. Ninguém vai dizer que o Fortaleza está ali por acaso. De novo a história do o elefante que chegou no alto da árvore, ninguém sabe como subiu, mas sabe que vai descer. Não dá para falar isso do Fortaleza. É insano falar isso do Fortaleza. É ignorar os processos, é ignorar o que o campo está nos mostrando. 10 rodadas de invencibilidade, uma atuação que no primeiro tempo não foi brilhante contra o Corinthians. Aliás, a melhor chance do primeiro tempo é aquela que o Pedro Raul desperdiça pelo Corinthians, mas um time que começa a se impor no segundo tempo, e aí a entrada do Moisés ela é decisiva e ele participa da jogada do gol do Pikachu, que também tem a participação do Lucero. Ontem o Breno Lopes não vinha tão bem e acaba substituído pelo Moisés, mas vem sendo um jogador muito importante, e ok, é normal, você oscila num jogo, vai bem em outro. É um Fortaleza constante, é um Fortaleza equilibrado e que está em duas frentes. E que tem a possibilidade de ser campeão da Sul-Americana e é favorito no confronto contra esse mesmo Corinthians na Sul-Americana. Porque ele tem mais trabalho, ele tem mais ideias de futebol, ele tem mais organização e ele tem um time que responde muito melhor do que um Corinthians com todos os problemas individuais, coletivos e administrativos que a gente sabe que tem. Então é claro que o botafoguense, o palmeirense, o flamenguista, o São Paulino, esses caras não vão torcer pelo título do Fortaleza, cada um tá vendo o seu. Mas no fundo, a gente olha, nós que somos rivais, né, do Fortaleza, não torcemos pro Fortaleza, a gente olha com um olhar de contemplação, de admiração. É uma história bonita, você fala, caramba, olha onde os caras chegaram, com as próprias forças, com os próprios recursos, arregaçando as próprias mangas, sem milagre,
sem mecenas. Eu não sou contra investimento estrangeiro, SAF, não sou. Aliás, eu pretendo até fazer um vídeo sobre isso. Eu estou vendo algumas discussões sobre o modelo SAF, sobre os investimentos que são feitos, e ora, a gente aprova o modelo SAF para salvar as instituições, para garantir que quem está com recursos a receber seja pago, e a gente acha que o investidor vai chegar aqui e vai fazer o quê? Ele só vai pagar a conta? Não, ele vai investir para ter o retorno e pagar as contas atrasadas. Tem uma discussão sobre SAF aí que eu acho que está indo muito para o lado clubístico, mas em breve a gente fala disso. O Fortaleza sequer precisou disso para chegar onde chegou, onde está chegando e onde ainda pode chegar. Então eu vejo com admiração, eu vejo com contemplação mesmo, né? Contemplo um trabalho digno de gente séria no futebol, gente olho no olho, gente que cumpre o que promete, gente que aperta a mão e cumpre o compromisso e honra o compromisso. É por isso que o Fortaleza está onde está. E sim, se não caiu a ficha para você, desperte para essa realidade agora. O Fortaleza briga pelo título brasileiro de 2024. Sim, é um real candidato ao título brasileiro. Botafogo e Fortaleza sábado é o grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza roubou a cena de verdade. Parabéns. Onde vai terminar a gente não sabe. É muito difícil mesmo competir com equipes tão poderosas como o Fortaleza está competindo, mas o Fortaleza não está ali de coitadinho não. O Fortaleza chegou para ficar. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa segunda-feira, boa semana, juízo e tchau.